Note que ele muda todas as outras barrinhas. Por quê? Porque a barrinha de baixo é ela que vai servir de referência, tá? Fala pessoal, tudo beleza? Wagner aqui novamente. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o gráfico de funil, tá? Esse gráfico de funil ele é usado para várias situações, mas principalmente, né, quem é da geografia, quem trabalha aí com banco de dados populacionais, está acostumado a fazer gráficos demográficos, né? Onde a gente tem a população e a gente tem aqui idades, né? No caso eu coloquei idades aqui com texto para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então eu comecei de 0 a 15 anos, 16 a 30 anos, 31 a 45 anos, assim por diante. E aqui eu coloquei a população. Apesar de ser um gráfico bem fácil da gente entender, tá? Ele é um gráfico que exige alguns cuidados. Por exemplo, se eu organizar os gráficos dessa forma, clicar em inserir, vir aqui ó, nesse botãozinho e clicar aqui, ó, ele vai fazer o gráfico para mim. Mas vamos pensar, é esse o gráfico que você quer? Tá? Porque ele começou de cima para baixo, né? Então aqui em cima ficou de 0 a 15, depois de 16 a 30 anos e assim por diante. Só que geralmente esse tipo de gráfico, tá, pessoal? Não é sempre, mas geralmente, principalmente quando é população, a base dele tende a ser maior. E se você parar para pensar, faz sentido você começar com a base com os menores valores. Então o que eu fiz aqui do lado? Eu simplesmente organizei diferente, tá? E vou fazer o gráfico. Aqui está organizado do maior para o menor, tá? Aqui, ó, no caso as idades e não a população, tá? E vou fazer o gráfico. E aí ele vai ficar com a base maior embaixo, tá? Que faz mais sentido nesse caso. Então, assim, um cuidado que eu peço para vocês terem em relação ao gráfico de funil, qual vai ser a sua base? Pessoal, a sua base vai ser o último valor para estar no gráfico, tá? Essa vai ser a base do gráfico, o seu topo vai ser o primeiro valor. Então você tem que pensar nisso quando você for construir o gráfico, tá? Um outro exemplo que o pessoal usa gráfico de funil é quando você tem uma empresa e essa empresa você quer saber se o seu marketing está funcionando na empresa, né? Então você faz uma pesquisa, por exemplo, uma dada região da sua cidade, você tem clientes potenciais, você tem clientes que foram atingidos pelo marketing da empresa, clientes que vocês tiveram contato, visitantes, ou seja, pessoas que não somente tiveram contato por telefone, por WhatsApp, por empresa, mas que foram até a empresa negociar, o número de negociações realmente realizadas, né? Às vezes a pessoa vai e só visita mesmo, e o número de negócios fechados. Se você organizar os dados dessa maneira aqui e fizer um gráfico, ele vai sair um gráficozinho de funil, onde tem as informações, né, bonitinhas. É um gráfico útil, tá? Então, para esse tipo de situação também. Então, não é simplesmente um gráfico aí do pessoal da geografia, né, gráficos demográficos, não. É um gráfico bastante útil para esse tipo de situação também, tá? Então, vale a pena você investir um pouquinho, se os seus dados permitirem, no gráfico de funil, tá? Não é um gráfico que a gente precisa falar muita coisa nele, ele é meio que autoexplicativo, né? Aqui você tem os valores no Y, que é a nossa variável categórica aqui, né? Que a gente organizou bonitinho. E a gente tem as barrinhas, né? O tamanho das barrinhas é justamente o valor da população ali. Então o próprio Excel ele faz as barrinhas, né, proporcionalmente. Por exemplo, eu vou diminuir nesse gráfico aqui, ó, eu vou diminuir essa barrinha. Note que ele faz a proporção, não, 5.000, né? Ó, note que ele arruma, ele faz o ajuste, né? Ele faz a proporção aí baseado no conjunto de dados que você tem em relação ao conjunto de dados maior que você tem ali, tá? Então, é um gráfico bastante interessante. Note que se eu mudar o último valor, tá? Que nem eu fiz aqui agora, ó, tá 100 mil, vou colocar 90 mil. Note que ele muda todas as outras barrinhas. Por quê? Porque a barrinha de baixo é ela que vai servir de referência, tá? Então ela que vai ocupar todo o espaço do gráfico ali. Se você muda ela, ele muda todas as outras, tá? Só mais uma curiosidade do gráfico, mas eu acho interessante estar passando isso para você. Tá bom? Esse gráfico é só isso. Ele é relativamente simples de entender e interpretar. Um abraço para vocês, tudo de bom.